Por fim, nós podemos pensar no papel dos tipos abstratos de dados no processo do desenvolvimento como um todo. Ao considerarmos um código baseado na orientação a objetos, que é uma das principais coisas que nós vamos estar utilizando junto com os tipos abstratos de dados, o nosso programa será formado por uma coleção desses novos tipos que nós vamos estar definindo. E o conceito de modularização, essa ideia de separação, também vai possuir um papel fundamental, justamente porque a programação orientada a objetos tem como foco o contrato, ou seja, a especificação dos nossos TADs, e não apenas na implementação. Mas, quando a gente fala que o nosso foco vai ser no contrato dessas estruturas, o que é efetivamente um contrato? Nós sabemos que, no mundo, um contrato é um acordo entre diferentes partes e que é esperado que todas as partes cumpram as suas responsabilidades. Você consegue pensar, então, nos possíveis contratos que vão existir em um programa? Nós temos os requisitos de funcionalidade, de desempenho, entre outros. Em um nível mais baixo, as próprias operações que o TAD terá definem o seu contrato, ou seja, especificando, definindo o que será passado como entrada e o que é esperado como saída. Mas será que é possível garantir que o contrato do TAD que nós estamos definindo será efetivamente cumprido? Para isso, nós veremos diferentes formas, como a definição de tipos específicos e o uso de asserções e exceções. Além disso, esses elementos também ajudam a garantir que existirá uma consistência entre os requisitos definidos inicialmente e o que está sendo efetivamente alcançado durante o desenvolvimento. Pensando em todos os conceitos que vimos relacionados a tipos abstratos de dados, você consegue dizer qual dessas implementações é a melhor? Não importa, basta lembrar que a implementação não é o mais importante. Nós precisamos pensar no tipo baseado no que ele consegue fazer nas suas operações, ou seja, no seu contrato. Nesse caso, nós estamos querendo representar um triângulo retângulo. O usuário não deve conhecer a implementação interna. Por isso, não deveria fazer diferença para ele se essa representação é feita a partir de base e altura, ou de base, hipotenusa e ângulo, sendo que o comportamento será chamado especificamente a partir das operações que estão sendo definidas e disponibilizadas. E esses outros dois exemplos de TAD, eles são iguais ou são diferentes? Eles são iguais no conceito. Ambos representam um ponto 2D. Mas eles são diferentes nos dados internos, ou seja, na implementação. Logo, ao criar um novo tipo, um novo TAD, nós estamos querendo representar a semelhança, ou seja, agrupar dentro de um mesmo conceito elementos que se comportam de maneira semelhante. Os usuários do TAD devem depender apenas dos conceitos gerais e não da implementação específica. Os limites dessas estruturas, ou seja, dos TADs, são o que chamamos de uma barreira de abstração. Essa barreira, ela define como o restante do nosso programa vai conseguir interagir com aqueles elementos que são internos e específicos à implementação. Os usuários do TAD não devem conhecer e não devem depender de uma implementação específica para poder utilizar aquele TAD, mas eles devem fazer tudo baseado apenas no contrato.